Deputado Hildo, como hoje nós estamos aqui em poucos, o tempo vai ser certamente generoso. Senhoras deputadas, senhores e senhores trabalhadores, ontem o Brasil passou por mais um desses períodos de instabilidade, como se diz, né? E eu ouvi hoje colegas aqui cedo falando sobre o assunto, e o que é belo da democracia é isso, é o direito ao contraditório, às opiniões diferentes. Para mim, a instabilidade não é saída e vinda de ministros. Para mim, a estabilidade é alguém dizer abertamente da equipe do novo governo que fecha o Supremo com um jipe e um cabo. Isso, para mim, é instabilidade. Porque significa dizer que essas pessoas não têm nenhum respeito, nenhum apreço pela democracia, pela norma legal. E de onde é que vêm essas basófias, essas bravatas de botequim? Na verdade, vem de uma base teórica muito antiga. 3 grandes pensadores teorizaram sobre o Estado. Thomas Hobbes, numa obra clássica chamada O Leviatã, Montesquieu, numa outra obra clássica chamada O Espírito das Leis, e Marx e Engels, na Origem da Família, da Propriedade e do Estado. Essas 3 grandes obras é que pensaram o mundo, que pensaram a forma como o Estado se organiza. Qual era a teoria de Hobbes? Hobbes dizia o seguinte: a humanidade não presta para nada, é mesquinha, safada, corrupta e completamente inescrupulosa. Só tem um jeito de viver em sociedade, dizia Hobbes na obra O Leviatã, sob o comando de um Estado ditatorial, de um poder, de um monarca com poderes absolutos. Com essa tese, Hobbes sustentava exatamente o Estado autoritário. Ele justificava teoricamente o Estado autoritário. Por incrível que pareça, essas teorias, até hoje, elas estão vivas e de vez em quando elas brotam tal qual erva daninha no campo. Tal qual erva daninha no campo, que de vez em quando, se não tiver o tratamento adequado, brotam. Esse tipo de viés autoritário brota de vez em quando. Portanto, isso é o que nos preocupa, não eventuais bate-cabeça de ministro, que é próprio da democracia, próprio do Estado democrático de direito. O que o PCdoB buscou foi tão e como simplesmente achar uma regra legal que impeça instabilidade, porque a Constituição diz uma coisa e os tribunais estão dizendo outra. O que o PCdoB quer, portanto, é que se pacifique de uma forma definitiva, duradoura, esse entendimento. Mas eu não vim tratar desse assunto, presidente, eu vim tratar de orçamento. Fiz apenas esse registro em homenagem aos colegas que me antecederam, alguns dos quais abordaram, com a sua visão própria, que eu respeito, esse assunto aqui na tribuna desta casa. Ontem nós votamos o orçamento. Um orçamento da ordem de 3,4 trilhões de reais. E qual é a notícia? É que se tem um déficit de 139 bilhões e que toda a lógica que se apresenta é corte, mais corte, mais corte, mais corte. O ministro da Fazenda mais parece uma costureira, um alfaiate, que ele só fala em corte. A minha visão é outra, é preciso crescer o país, é preciso alavancar a economia e não cortar. Não é exatamente o Sistema S, ou servidor público, ou Bolsa Família, ou flexibilização, que não é correto esse termo, flexibilização para os municípios. Nós não aprovamos aqui nenhum tipo de flexibilização para municípios. O que nós aprovamos é que um prefeito não pode ser penalizado se a sua receita cair, ele vai pagar pessoal como? Como é que ele vai manter o mesmo percentual de pagamento se a receita dele caiu? E não é por culpa dele que a receita caiu, é por deficiência de repasse, é por retração de repasse. Mas tudo isso é perfumaria, é exatamente a técnica para desviar a atenção do principal. Qual é o principal, então, meus caros deputados, minhas caras deputadas, aos ouvintes desse país inteiro? Qual é a questão central? É o rombo dos banqueiros que estão sacramentando a falência desse país. Desses 3,5 trilhões de reais,
aproximadamente do orçamento aqui aprovado, mais ou menos 50% está reservado para a rolagem da dívida e pagamento de juros de banqueiro. Esse é o problema. E se nós não entendermos isso adequadamente, nós não entendermos isso adequadamente, nós vamos ficar nesse bate-cabeça e procurando justificar problemas secundários como principal. O problema do Brasil não é, portanto, Sistema S, Bolsa Família, servidor público, que, aliás, é bom que se diga, os servidores públicos do Brasil, federais, estão no mesmo índice que estava em 1995, o Brasil tinha basicamente a mesma quantidade de servidores que tem hoje. Aumentou os municípios, é claro, sabe por quê? Porque aumentou a oferta para serviços públicos. E quando eu vejo os jornais, as televisões fazendo um ataque a esses companheiros, servidores municipais, me deixa angustiado e preocupado. Porque sem eles não tem serviço público para a população. Sem o servidor público não tem serviço, presidente. Sem o serviço público não tem atendimento à população. Aqueles que defendem, portanto, a supressão do servidor público, na verdade, pensam que estão atacando o servidor público. Não, estão atacando a população, porque é exatamente quem oferece serviço à população são os servidores. Tem problema com os servidores, tem gente que é incompetente, tem gente que é mal-humorado, tem, como tem em qualquer lugar do mundo, em qualquer setor. Mas esse não é o problema, se resolve com gestão e não com a redução do Estado. Eu sou servidor público federal, sou professor de uma universidade pública federal com muito orgulho, E, evidentemente, nós sabemos que nem todo mundo tem zelo pela coisa pública, mas nós sabemos que a maioria esmagadora dos servidores desta Casa, do Senado, da República, dos estados e dos municípios se dedicam com denodo à sua tarefa e à sua função. Eu mesmo vejo aqui. Deputado Carlos Henrique Gaguinho. Me permita, primeiro, só para concluir mesmo, que eu quero não deixar de prestar essa homenagem aos servidores desta Casa, que trabalham com afinco, assim como todos os colegas que vêm aqui cedo com Vossa Excelência trabalhar. Portanto, eu quero concluir dizendo que enquanto nós não resolvermos uma compreensão adequada, justa, de que 50% do nosso orçamento está reservado para a rolagem da dívida e pagamento de juros de banqueiro, nós não vamos a lugar nenhum. A saída do Brasil, portanto, é meter o dedo nesse suspiro, é tapar esse suspiro, que não virou mais um suspiro, é um verdadeiro furacão, é um verdadeiro vulcão que está consumindo o nosso orçamento. Eu peço, portanto, a Vossa Excelência que Deus devida divulgação aos meios de comunicação da Casa. Muito obrigado. Vossa Excelência será atendido e determina a divulgação do seu pronunciamento na Voz do Brasil. Com a palavra o deputado Carlos Henrique Gaguinho, do DEM do Tocantins. Presidente Nobres Pares, senhor presidente, estamos aqui